Olá, crianças! Tudo bem com vocês? No nosso presente vídeo, vocês irão receber as orientações sobre a atividade avaliativa de ciências referente ao terceiro bimestre. Os conteúdos avaliados serão calor dos materiais, efeitos do calor e bons e maus condutores de calor. Mas antes de iniciar a sua atividade avaliativa, você deverá pegar o seu caderno de ciências e escrever o cabeçalho, Colégio Novo Éden, a cidade onde você mora, a data de setembro de 2020, seu nome completo, a turma, a professora, o bimestre de referência, que é o terceiro bimestre, e o título Atividade Avaliativa de Ciências. Depois você deverá ler com atenção o enunciado de cada questão, colocar o número e somente as respostas. Exemplo 1 e a resposta. Se a atividade tiver letra, 1 e a letra. Após terminar de responder a avaliação no caderno, com a ajuda da família, tire foto de cada página e cole no Word. Salve e envie o arquivo pelo anexo do Produção Acadêmica lá no Unimestre. Se tiver dúvidas, mande mensagem para a professora ou entre em contato com a equipe de gestão. Agora vocês irão ler o texto abaixo e responder o que se pede lá no seu caderno. Então, o primeiro texto está falando sobre o calor e os materiais. Calor é a energia transferida de um corpo para o outro quando existe uma diferença de temperatura. Calor também é chamado de energia térmica. Existem fontes naturais, que vêm da natureza, e artificiais, que são produzidas pelo homem. As fontes naturais que vêm da natureza, as fontes naturais de calor que vêm da natureza é o Sol, o raio, o corpo humano, o centro da Terra e etc. Já as fontes artificiais de calor, que não vêm da natureza, que são produzidas pelo homem, é o forno, secador de cabelo, ferro elétrico e uma lâmpada acesa. Com a ação do calor, um corpo pode variar de temperatura, mudar de estado físico e dilatar. Dilatar significa aumentar de tamanho. Ao receber calor, o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando perde calor, ele esfria, ou seja, diminui de temperatura. O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, dos objetos, dos animais, as plantas e pessoas. Tudo isso é chamado de matéria, porque todos eles ocupam um lugar no espaço. O corpo das coisas, os objetos, os animais, as plantas, as pessoas. E existem 3 estados físicos em que as matérias podem se apresentar: sólido, líquido e gasoso. Esses estados variam de acordo com as condições em que se encontram, ou seja, dependendo da temperatura. Esses 3 estados, sólido, líquido e gasoso, eles mudam de forma conforme a temperatura. Se está quente demais ou se está frio demais. De acordo com o texto que você acabou de ler, que é o calor e os materiais, você deverá responder. De acordo com o texto, o que é calor? Então, você irá escrever aqui a definição de calor. O que é calor? Você poderá voltar aqui no texto para te auxiliar na resposta das questões abaixo. De que outra maneira podemos chamar o calor? Então, você também poderá encontrar essa resposta como auxílio lá no texto que você acabou de ler, calor e os materiais. Lá na 2, você irá citar 3 fontes naturais de calor e 3 fontes artificiais de calor, ou seja, 3 fontes de calor que vêm da natureza e 3 fontes de calor que é produzido pelo homem. 3. O que acontece com o corpo quando ele recebe calor? Quando o seu corpo recebe calor, ele aumenta o quê? Então, o que acontece com o corpo ao receber calor? Podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. Pensando nisso, você vai enumerar as colunas corretamente lá no seu caderno sobre a definição dos estados da matéria. Então, sólido. Quais dessas definições aqui abaixo está se referindo ao sólido? Vapor, gás e fumaça? O sólido se refere
a cadeira, a mesa, lápis, ferro, um toco de madeira? Ou o sólido se refere a uma coisa que não tem forma determinada e sempre se adaptam ao formato do recipiente que são colocados? E o líquido? O líquido, ele está se referindo, ele pode ser definido como um vapor, gás e fumaça, como uma cadeira, mesa e lápis, ou o líquido não tem uma forma certa, não tem uma forma determinada e sempre pega o formato do recipiente em que ele é colocado. E o estado gasoso? O estado gasoso, ele é definido pelo vapor, gás e fumaça, cadeira, mesa e lápis, ou não tem uma forma determinada e se adapta ao formato do recipiente em que é colocado. Então, você irá enumerar na ordem correta lá no seu caderno. 5. Qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso é chamado de matéria. Sobre isso, marque V para verdadeiro e F para falso lá no seu caderno. A primeira frase é: podemos chamar de matéria tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. É o corpo das coisas, dos objetos, animais, plantas e pessoas. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Você irá escrever lá no seu caderno. Existem 3 estados físicos em que as matérias podem se apresentar: sólido, líquido e gasoso. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Os estados da matéria variam de acordo com a temperatura, ou seja, as matérias que é sólido, líquido, gasoso, as matérias, elas mudam de forma de acordo com a temperatura, quando está muito frio ou quando está muito calor. É verdadeiro ou falso? Quando a matéria perde calor, ela não diminui de temperatura. Quando uma matéria está muito quente e vai resfriando, ela diminui de temperatura ou ela não diminui de temperatura? Então, você irá marcar aqui se ela é verdadeira ou falsa, lá no seu caderno. 6. Alguns materiais apresentam grande ou pouca capacidade de transferir calor. Pensando nisso, escreva em seu caderno as alternativas verdadeiras sobre bons e maus condutores de calor. Os metais são bons condutores de calor. É por essa razão, é por isso que uma panela é feita na maioria das vezes de metal. Porque a panela, ela é feita para esquentar o alimento. Então, será que o metal, ele transfere o calor do fogo com facilidade para a panela esquentar o alimento ou não? Então, você irá escrever lá no seu caderno apenas as frases verdadeiras. B. Existem outros materiais que são isolantes térmicos ou mal condutores de calor. Os isolantes térmicos são aqueles que não permitem que o calor saia de dentro de um determinado recipiente ou não permite que o ar gelado entre dentro do seu recipiente. Então, existem outros materiais que são isolantes térmicos, ou seja, são maus condutores de calor. Essa frase é verdadeira ou é falsa? A madeira, a borracha e a cerâmica são exemplos de materiais maus condutores de calor. Será que a madeira, a borracha e a cerâmica, eles esquentam com facilidade ou eles permanecem na sua temperatura resfriada? A madeira, a borracha e a cerâmica são exemplos de maus condutores de calor. Essa frase é verdadeira ou é falsa? O corpo humano não é um bom condutor de calor, ou seja, o nosso corpo humano não transmite calor. Será que o nosso corpo humano não transmite calor? Você irá escrever lá no seu caderno se essa frase é verdadeira. 7. Leia o trecho da reportagem abaixo e escreva as alternativas corretas em seu caderno. Não existe coisa pior do que se queimar na cozinha. No forno do fogão, a grande dificuldade é mexer na forma. Ficar engomando o pano de prato é coisa do passado. As luvas térmicas de tecido e silicone são o melhor auxílio nessas horas, na hora de tirar a forma quente do forno. Agora, sobre essa reportagem que fala sobre o uso das luvas térmicas para evitar que você se queime quando for tirar o forno, a forma de dentro do forno, você irá escrever apenas as alternativas corretas.
O uso de luvas térmicas para retirar um objeto quente não é necessário. Ou seja, não precisamos usar luvas térmicas para retirar um objeto quente de dentro do forno? Essa frase é verdadeira ou ela não está correta? Está correta ou não? B. As luvas térmicas são feitas de tecido de algodão e silicone, materiais que são maus condutores de calor, ou seja, que impedem a passagem de calor, assim evitando queimaduras. As luvas térmicas de tecido e silicone são o melhor auxílio nessas horas, na hora de tirar a forma do forno quente. Essa frase está correta ou não? Você deve escrever lá no seu caderno se ela estiver correta. C. É preciso saber que não se pode ficar muito tempo segurando a forma, senão o calor será transferido até atingir a sua mão e, logicamente, você irá se queimar. Então, a frase C, ela está correta ou não? 8. Existem materiais que são bons isolantes térmicos. Entre eles, podemos citar a cortiça, o isopor, a madeira, o ar, a cerâmica, o vidro e a lã. Sabendo que o alimento mostrado na imagem a seguir, que é um sanduíche, é um x-salada, ele deve ser servido quente, não é mesmo? Então, explique o porquê devemos usar a embalagem de isopor. Por que nós devemos usar a embalagem de isopor no x-salada? Para servir o x-salada. Esse alimento deve ser servido quente. Então, por que devemos usar a embalagem de isopor? Porque o isopor é um material o quê? Ele é um bom condutor de calor? Ele é um mau condutor de calor? Ele é um isolante térmico? Por que nós devemos usar a embalagem de isopor para manter o alimento quente? B. Note que na imagem abaixo uma pessoa segura uma barra de ferro sem o uso de luva própria para manipular esse tipo de material. O que poderá acontecer com essa pessoa se o calor da barra de ferro atingir a sua mão? O que será que pode acontecer se o calor do fogo esquentar a barra de ferro? O que será que vai acontecer com a mão dessa pessoa? 9. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. Efeito estufa. Apesar de contribuir para o aquecimento global, o efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois faz com que o planeta se mantenha em temperaturas habitáveis. Ou seja, que se mantenha numa temperatura média, numa temperatura em que todos consigam sobreviver. Nem muito quente e nem muito frio. Mas o aumento significativo das emissões de gases do efeito estufa, associado a fenômenos naturais e ações promovidas pela atividade humana, como o desmatamento de florestas, tem sido a causa para o desequilíbrio da temperatura do planeta. O aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser catastróficos, incluindo efeitos diretos na saúde. Então, sobre o texto que fala sobre efeito estufa, vocês deverão responder. Por que o efeito estufa é fundamental para a vida na Terra? Por que o efeito estufa é importante para o nosso planeta? Para te auxiliar, você pode voltar aqui no texto que fala sobre efeito estufa para te auxiliar na resposta. B. Quais ações humanas contribuem para o desequilíbrio da temperatura do planeta? O que será que nós, seres humanos, estamos fazendo de errado que está contribuindo para o desequilíbrio, para o aumento, um aumento muito alto de temperatura no nosso planeta? Agora você irá citar 3 hábitos que as pessoas devem seguir no seu dia a dia para evitar a poluição do ar. Quais são as 3 coisas, as 3 atitudes que as pessoas podem tomar no seu dia a dia para evitar a poluição do ar? 10. Leia a tirinha abaixo e responde o seu caderno o que se pede. Então aqui nós temos o quadrinho 1, onde o Bidu está olhando um cubo de gelo. O quadrinho 2, onde o cubo de gelo derreteu. E o quadrinho 3, onde a água virou o quê? Com o efeito do calor, a água evaporou. E ele está dizendo assim: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, aqui nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Escreva em seu caderno a alternativa correta. Do quadrinho 1,
para o quadrinho 2. A água mudou de estado físico por conta do efeito do calor. Qual é o nome dessa mudança? Quando o estado sai do sólido e vai para o líquido. Qual é o estado físico dessa mudança? Estado líquido para o estado sólido ou estado sólido para o estado líquido? Você irá escrever a alternativa certa lá no seu caderno. Escreva em seu caderno a alternativa correta do quadrinho 2 para o quadrinho 3. A água mudou novamente de estado físico. Qual é o nome dessa mudança? A água mudou do estado líquido para o estado gasoso ou do estado sólido para o estado líquido? Então, você deverá escrever lá no seu caderno a resposta correta. Por que no terceiro quadrinho, o cãozinho Bidu se refere à água como um caso de personalidade tripla, ou seja, que tem 3 personalidades? Por que ele falou que a água tem 3 personalidades? Porque a água é um material que não altera o estado físico? Porque a água é um estado que não altera o seu estado físico quando está exposta ao calor? Ou porque quando a água é exposta ao excesso de calor ou à falta de calor, ela passa por 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, por que será que o Bidu disse que a água tem personalidade tripla? Porque ela não altera o seu estado físico quando é exposta ao calor? Ou porque quando a água é exposta ao excesso de calor ou à falta de calor, ela muda de forma? Ela passa por 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Você deverá escrever a alternativa correta lá no seu caderno. E esse foi o vídeo das orientações sobre a atividade avaliativa de ciências. Conto com vocês, um abraço e até mais!